Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de geografia, iniciando o nosso módulo 12, né, da apostila 4, onde nós vamos iniciar falando aí sobre um país de contrastes, tá joia? Então, logo ao abrir a nossa apostila aí, eles vão mostrar pra gente, né, uma imagem onde a gente consegue ver o bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, próximo à praia, repleto aí de edifícios residenciais, comerciais, um bairro bem estruturado, né? E logo aqui embaixo, ó, nós estamos vendo a Rocinha, que é uma favela que tem no Rio de Janeiro, que é uma comunidade lá, né? E que a gente não percebe uma infraestrutura tão boa. É um aglomerado de casas, né? A gente não vê as ruas, não sabe se são pavimentadas, como que é a coleta de lixo, o tratamento de esgoto, enfim. Aí para começar, nós vamos falar um pouquinho então, né, sobre essa paisagem aí. Na paisagem retratada na página anterior, observa-se um contraste. De um lado, prédios residenciais ou comerciais, que devem dispor de infraestrutura adequada. De outro, extensa área com aglomerados de construções que podem ter infraestrutura precária sem saneamento básico. Em uma sociedade na qual há pessoas muito ricas e outras muito pobres, tem-se desigualdade social. Essa desigualdade é refletida nas formas de ocupação do espaço, nos materiais usados para construir moradias, no acesso às novas tecnologias, entre outras coisas, por exemplo. Em 2016, o Brasil ocupava a nona posição entre as maiores economias do mundo, em um total de 193 países. Apesar disso, o país é um dos que tem maior desigualdade social. Em 2018, o Brasil ocupou a 79ª posição entre 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ranking dado a partir da avaliação da qualidade de vida e das condições econômicas da população dos países participantes. Cresce a percepção de desigualdade entre ricos e pobres no Brasil. Brasil estagna no ranking do IDH pelo terceiro ano e ocupa a 79ª posição entre 189 países. Em sua opinião, por que há desigualdade no Brasil, se o país está listado entre os países mais ricos do mundo? Pessoal, é uma resposta pessoal, né? Mas a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso. Era para a gente socializar na sala, mas não vamos conseguir, então vamos falar por aqui mesmo, né? O que acontece, pessoal? No Brasil, há muitas dificuldades, né? Muitas pessoas não têm o mesmo acesso, não têm as mesmas condições, os mesmos recursos, e isso vai fazendo com a desigualdade vai aumentando no nosso país, tá bom? Para aprender tecnologia e desenvolvimento. Atividades econômicas. Com o avanço das tecnologias, o desenvolvimento das atividades econômicas no campo e nas cidades aumentou no decorrer dos anos. Atualmente, a transformação de matérias-primas em novos produtos industrializados é intensa e há diversidade de serviços. As máquinas introduzidas nas atividades rurais e urbanas resultam em maior produtividade em relação ao trabalho manual. Além disso, com o uso de computadores e de robôs, atividades que antes demandavam muito tempo e mais esforço do trabalhador tornam-se mais ágeis. A presença de máquinas nas indústrias tornou a produção industrial mais veloz, capaz de produzir maior quantidade de produtos em menor tempo. Então aqui a gente tem uma imagem de um frigorífico, né, em Chapecó, em Santa Catarina. E embaixo a gente tem um computador de bordo de um trator de agricultura de precisão no plantio de soja em Unai, em Minas Gerais. Unai, né? A modernização das atividades agrárias no Brasil possibilitou que a produção fosse maior nas áreas de cultivo. Cereais, legumes e frutas, por exemplo, são produzidos em grandes quantidades e vendidos a outros países. Na primeira metade do século passado, grande parte da produção rural era realizada com técnicas mais simples. Um exemplo é a colheita da cana-de-açúcar, que passou predominantemente de ser manual
para a colheita mecanizada. Então, aqui a gente tem um exemplo em 2007 da colheita manual e hoje em dia, né, ela sendo mecanizada. A pecuária também se modernizou. A evolução da tecnologia possibilitou o aumento da produtividade bovina, de aves e suína. Observe o gráfico abaixo. Brasil, produtividade na pecuária, 1975 até 2017. Então, aqui a gente tem a produção em milhões de toneladas, né? E depois nós temos de azulzinho a bovina, o frango que está em preto e a suína, que é o que está em verdinho. Então, a bovina, né, ela teve aí um aumento em 2005 a 2008, né, foi o pico, e depois ela, né, caiu um pouquinho e deu uma estabilizada. Já o frango, que é o preto, ele não era tão consumido assim em 1975, né, na produção em milhões. E aí ele foi crescendo, crescendo, é o que mais cresceu. E a suína, que é o que está em verdinho, né? Ela teve um bom aumento aí de 99 a 2002 e deu uma estabilizada. Então vamos lá. Pesquisas envolvendo cuidados com o solo, modificações genéticas em sementes e mudanças nas técnicas de criação de animais são algumas das formas como a tecnologia contribui com o desenvolvimento da agropecuária. De acordo com o gráfico, qual é a criação de animais que apresentou maior produção em 1990 e em 2017? Em 1990, a maior produção era bovina, quando a gente analisa ali o nosso gráfico, né? E em 2017 passou a ser a de aves. Lembra que a Pro ainda mostrou que ela estava crescendo bastante? E isso, pessoal, se deve, entre outros fatores, ao aumento da demanda, ou seja, o aumento do mercado de consumidores, né? O consumo aí desse tipo de carne. Tecnologia na medicina. O desenvolvimento tecnológico também influenciou outras áreas, como a saúde da população no campo e na cidade. A medicina passou por profundas mudanças, haja vista o desenvolvimento de vacinas e equipamentos para realizar exames que auxiliam no diagnóstico médico, como os aparelhos de raio-x. Atualmente, algumas cirurgias podem ser feitas com auxílio de robôs. Essas mudanças possibilitaram melhorias no tratamento médico e, assim, a expectativa de vida da população aumentou, ou seja, as pessoas passaram a viver mais tempo. Gotinhas de saber. Robôs cirurgiões revolucionam as salas de operação. Um bom cirurgião deve ter as mãos firmes, mas imagine um que não só é totalmente livre de tremores, como também não hesita e faz seus cortes com precisão milimétrica. É isso que possibilitam os robôs cirurgiões, cada vez mais usados no Brasil e no mundo, nos chamados procedimentos minimamente invasivos, em que, no lugar de grandes cortes, as cirurgias são feitas através de pequenas incisões que são introduzidas câmeras, bisturis e outros equipamentos. E se por enquanto estes robôs cirurgiões ainda são essencialmente ferramentas manipuladas direta ou mesmo remotamente pelos médicos, no futuro poderão realizar as operações praticamente por conta própria e com mínima supervisão humana, usando tecnologias como inteligência artificial, treinada a partir de imensos bancos de dados, com vídeos e informações sobre milhares de procedimentos. Olha que legal, né, pessoal? A tecnologia a favor da vida, né? Então, aqui está perguntando de que forma a tecnologia contribui para as melhorias na saúde e aumento da expectativa de vida. Hoje a gente realiza exames, né, exames de imagem, as cirurgias, o diagnóstico médico ele é mais preciso, ele vem até com uma certa prevenção do que a gente pode ter no futuro. E isso tudo é a tecnologia que contribui aí para a expectativa de vida, né? A tecnologia também auxilia e influencia na descoberta de novos medicamentos, novas vacinas, enfim, tudo isso que vai aumentando a expectativa de vida da população.
Tecnologia na educação. Outra importante área que se beneficiou da tecnologia foi a educação. Os computadores, os notebooks, os smartphones e os tablets podem ser importantes ferramentas de pesquisa, pois possibilitam o acesso à internet. Além disso, atualmente, muitos alunos têm a oportunidade de estudar por programação, que envolve uma linguagem específica de computador e robótica. Com a programação, os alunos podem aprender a criar jogos e aplicativos de celulares, por exemplo. Então, nessa primeira imagem aí, nós temos alunos do ensino médio em aula no Laboratório de Informática em Sorriso, no Mato Grosso, né? E embaixo nós temos alunos em aula de robótica do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia, em Primavera, também no leste de Mato Grosso. Caso você tivesse a oportunidade de desenvolver um aplicativo de celular, qual seria? Comente com os colegas e escreva sua resposta abaixo. Então, pessoal, aqui vocês vão colocar para Pro o que vocês, né, um aplicativo que vocês acham que não tem e que poderia ter, que facilitaria aí a nossa vida, tá? Próximo tópico, desigualdade social. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O que é produzido no país é destinado à população brasileira e à exportação. Apesar disso, muitas pessoas passam fome. Órgãos internacionais verificam que a quantidade de alimentos produzida no mundo é suficiente para abastecer a população mundial. No entanto, mesmo com maior produtividade no campo e assim mais alimentos, ainda há milhões de pessoas que sofrem com a fome e desnutrição. Ou seja, uma parcela da população não tem renda suficiente sequer para comprar alimentos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura mantém um cronograma de divulgação do mapa da fome no mundo. Nele são mostrados países onde a população consome menos calorias do que recomendado. Observe. Então, aqui a gente tem na imagem, né, mostrando uma produção acho que é soja, provavelmente, e em Formosa, é isso mesmo, uma colheita de soja em Formosa, no Rio Preto, na Bahia. Aqui, então, a gente tem o mapa, né, que fala sobre o mapa da fome, né, onde está de verde menos que 5% da população, moderadamente baixa é de 5 a 14,9%, moderadamente alta é de 15 a 24,9%, alta de 25 a 34,9%, muito alta são mais de 35%, pessoal, e dados que são incompletos ou insuficientes. Então, a gente vê que os países da África aí, né, são os que mais sofrem nesse mapa da fome aí, tá bom? Lógico, a gente tem aqui também no Oriente Médio, né? Mas a África sempre, né? Infelizmente. Segundo os dados da FAO em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, pois a população que ingeria menos calorias do que recomendado era de 3%. Mas um relatório de 2017 dessa mesma organização aponta que com o aumento do desemprego e o avanço da pobreza, por exemplo, o país corre o risco de retornar a esse cenário. Em 2017, o IBGE indicou que 54,8 milhões de pessoas passaram a ser consideradas pobres no Brasil. A desigualdade está distribuída por todo o território, mas ela é maior em algumas regiões. Observe o mapa abaixo. Nele são consideradas as pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza em 2017, com R$ 406 por mês, tá? Então, a gente vê aí, segundo a nossa legenda, né, proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza, menor que 15% a gente vê aqui na região sudeste, de 15% a 30% pega aqui um pouco da região sudeste, sul e sudeste, é menor que 15%. Um pouco da região sudeste e centro-oeste, a gente vê que é de 15% a 30%, de 30% a 45% pega mais aqui o nordeste, né? E a região norte fica com maior que 45%. Outro problema é o desperdício de alimentos.
Ele envolve não somente o consumidor final, como também todo o processo de produção, onde há problemas de armazenagem, por exemplo, os produtos acabam estragando. Em sua opinião, como a falta de alimentos poderia prejudicar a qualidade de vida e o desenvolvimento das crianças? E se você fosse um governante, o que faria para acabar com a fome no Brasil? Vou deixar essas duas perguntinhas para vocês pensarem, tá bom? O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo. Em 2018, o país ocupa a 9ª posição entre 10 países mais desiguais do mundo no ranking de desigualdade de renda, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A grande diferença social é percebida por renda familiar, condições de moradia, acesso a alimentos e serviços de saúde, taxa de alfabetização, desemprego e como as pessoas são afetadas pela violência. A desigualdade é refletida na qualidade de vida da população, como na educação e na mortalidade infantil. Então, aqui a gente tem um mapa que fala sobre a alfabetização, tá? E aqui a gente tem um que fala sobre a mortalidade infantil. Então, vocês vão percebendo que nesse caso aqui da mortalidade infantil, né? Os lugares mais escuros são onde a mortalidade infantil é maior, né? E aqui a gente vê que pessoas alfabetizadas de 10 anos de idade ou mais, as porcentagens entre elas. Então, a gente vê que onde está mais escuro é maior o número de pessoas alfabetizadas, tá bom? A alta taxa de mortalidade infantil, a grande quantidade de analfabetos no país estão concentradas em estados das regiões Norte e Nordeste. Esse quadro reflete a desigualdade social e regional do Brasil. A precariedade do acesso à água potável, ao saneamento básico, à educação gratuita e ao alimento, particularmente em regiões mais pobres, acarreta mortes, principalmente de crianças e idosos mais vulneráveis, e marginalização social, dificultando a mudança desse cenário sem a atuação do governo. O problema da desigualdade social também aprofunda a violência nas áreas urbanas e rurais. Estudos indicam que quanto maior a desigualdade entre a população, maior os indicadores de violência. Em 2016, as 10 cidades mais violentas do Brasil tinham 9 vezes mais pessoas na extrema pobreza do que as menos violentas. A desigualdade social afeta o modo de vida e a moradia da população. Isso porque a renda das famílias influencia na ocupação dos espaços urbanos, uma vez que, dependendo da área do município, é muito caro comprar ou alugar um imóvel. Áreas atendidas pelos serviços essenciais, tal como limpeza, iluminação pública e asfaltamento, tendem a apresentar imóveis com maiores valores. Então, aqui a gente vê o contraste, novamente, da desigualdade social, né? Um bairro mais com infraestrutura e aqui uma comunidade. E aqui vai ficar uma perguntinha para vocês, tá bom? Uma resposta pessoal que diz: você identifica algum problema no bairro onde vive que interfere na qualidade de vida dos moradores? Então, converse sobre isso com os familiares que convivem com você e depois converse com os colegas para saber se eles identificaram problemas no lugar onde moram. E escreva abaixo suas conclusões. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente falou um pouquinho sobre a desigualdade social, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão!